Já pararam para pensar no quão constante o corpo humano consegue ser? Pode estar um calorão lá fora ou um frio de rachar, a gente pode comer um monte ou quase nada, mas por dentro parece que tudo opera com uma consistência assim impressionante. Essa estabilidade toda não é mágica, viu? É uma das maiores maravilhas da fisiologia. Então, vamos mergulhar nisso. Para a gente começar a ter uma noção, vamos falar de escala. Cada corpo humano é basicamente uma comunidade de 35 a 40 trilhões de células. Não é milhão nem bilhão, é trilhão. É um número que a nossa mente mal consegue processar. E aí vem a grande pergunta, né? Como é que essa multidão de células, cada uma com sua própria função, consegue cooperar para formar um ser vivo que funciona, que é estável? Como é que essa orquestra biológica gigantesca toca a mesma música e afinadinha ainda por cima? A resposta, bom, ela está em milhares de sistemas de controle. Sistemas complexos, automáticos. Eles operam sem que a gente nem se dê conta, sabe? É um verdadeiro piloto automático, garantindo a nossa sobrevivência a cada segundo que passa. Essa sensação de estabilidade que a gente tem é, na verdade, o resultado de uma atividade interna que não para nunca. Dá para imaginar como um balé, sabe? Um balé frenético e perfeitamente coreografado, onde cada célula, cada órgão executa seus movimentos com uma precisão absurda para manter o espetáculo da vida acontecendo. E para entender como esse balé funciona, a gente precisa conhecer o palco onde tudo acontece. Porque as nossas células, elas não vivem no mundo aqui fora. Elas vivem num ambiente interno, um ambiente que é cuidadosamente controlado. E esse ambiente foi batizado de meio interno por um fisiologista francês, o Claude Bernard. Basicamente, é o líquido que banha todas as nossas células, o tal do fluido extracelular. É como se fosse um oceano particular que a gente carrega dentro da gente e que fornece tudo o que as células precisam para viver. E essa imagem aqui mostra a diferença química crucial entre esse oceano fora das células e o líquido que está lá dentro delas. Olha a distinção. Do lado de fora, no fluido extracelular, tem sódio pra caramba. Já dentro das células, quem manda é o potássio. E essa separação não é à toa, não. Ela é mantida ativamente e é fundamental para a função celular. Toda essa gestão do meio interno, todo esse controle maluco, obedece a um único e poderoso princípio. E esse princípio é a homeostase. Quem deu esse nome foi o Walter Cannon. O termo descreve a missão central do corpo, manter as condições do meio interno estáveis, ou seja, quase constantes. Não importa o que esteja acontecendo do lado de fora, é a lei fundamental da fisiologia. E quando a gente fala constantes, a gente está falando de uma faixa de operação assim incrivelmente estreita. Dá uma olhada nesses valores na tabela. Temperatura do corpo, pH do sangue, glicose, a margem entre o que é normal e o que é perigoso é mínima. É uma verdadeira corda bamba biológica. Para ter uma ideia do quanto essa precisão é vital, um aumento de só 7 graus na temperatura corporal já pode começar um ciclo vicioso que literalmente destrói as células. Ou seja, homeostase não é uma preferência do corpo, é uma condição para a vida existir. Certo, então, como é que o corpo impõe essa lei com tanta eficiência? O principal mecanismo é uma peça de engenharia biológica simplesmente elegante. Apresento a vocês o feedback negativo. A lógica é simples, mas é genial. Qualquer desvio da norma aciona uma resposta que se opõe a esse desvio. Se algo sobe, o sistema faz descer. Se desce, o sistema faz subir. É um mecanismo de autocorreção que funciona o tempo todo. Um exemplo perfeito disso é o sistema barorreceptor, que está aí no diagrama. Quando a pressão arterial sobe, por exemplo, sensores no corpo, os tais barorreceptores, eles detectam na hora essa mudança. Acompanham o fluxo. Eles mandam um sinal lá para o cérebro, que processa a informação e mandam um comando para o coração e para os vasos sanguíneos. Aí o coração bombeia um pouco mais devagar, os vasos relaxam e o resultado, a pressão volta ao normal. É um feedback que nega o estímulo inicial para poder restaurar o equilíbrio. Isso nos leva a uma pergunta bem intrigante. Se o feedback negativo é o herói da estabilidade, o que acontece quando um sistema faz justamente o contrário? E se, em vez de corrigir a mudança, ele a amplificasse? Pois é, bem-vindos ao mundo dramático e, às vezes, bem perigoso do feedback positivo. O feedback positivo ele funciona como uma bola de neve descendo a montanha. O estímulo inicial provoca uma resposta que gera mais do mesmo estímulo. E isso cria uma reação em cadeia que vai se afastando cada vez mais do ponto de partida. Ele leva à instabilidade, não ao equilíbrio. Isso pode ser fatal. Olhem só esse gráfico.
Ele mostra o que acontece se alguém perde muito sangue, tipo uns 2 litros. A eficácia do coração bombear sangue despenca, como mostra a linha vermelha. Isso enfraquece o coração, e um coração mais fraco bombeia menos sangue, o que diminui o fluxo para o próprio músculo cardíaco, enfraquecendo ele ainda mais. É um círculo vicioso, um loop de feedback positivo, que, se não for interrompido, leva à morte. Mas calma, nem sempre o feedback positivo é o vilão da história. Em situações bem específicas, ele é essencial. Pensa na coagulação do sangue, por exemplo. É uma cascata de reações para fechar um ferimento o mais rápido possível. Ou no parto, onde as contrações ficam cada vez mais fortes. Ou até na geração de um impulso nervoso. São processos que precisam, justamente, de uma amplificação rápida e poderosa para dar certo. No fim das contas, essa citação da fonte original resume tudo de forma brilhante. O corpo não é só um amontoado de células, mas sim uma sociedade organizada. E aqui está o ponto crucial. É uma relação de mão dupla. Cada uma daquelas 40 trilhões de células trabalha para manter a homeostase, para manter o meio interno estável. E, em troca, ela pode desfrutar desse ambiente perfeito para viver e funcionar. É cooperação numa escala que a gente nem consegue imaginar. E isso deixa a gente com o pensamento final, né? Se uma sociedade de trilhões de células consegue alcançar uma harmonia tão perfeita, baseada na contribuição de cada uma para o bem de todas as outras, o que será que isso pode nos ensinar sobre as nossas próprias sociedades? Fica aí a reflexão.